Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Yaissa Ribeiro e hoje nós iremos iniciar nossa aula falando sobre o capítulo 3, certo? Nós já finalizamos capítulo 1, capítulo 2 e agora nós vamos para o capítulo 3, certo? E nós vamos falar sobre as primeiras ideias evolucionistas, certo? Então, o que é essas primeiras ideias evolucionistas? Então, nós vamos ver o seguinte, pessoal. Nós sabemos que o nosso planeta, vou colocar mais aqui embaixo, nós sabemos que o nosso planeta há uma grande diversidade ao tratar-se dos grupos dos seres vivos. Então, nós sabemos que existe uma grande diversidade de seres vivos no nosso planeta. Então, todos esses seres vivos, eles vão estar em todos os lugares, em todos os ambientes. Então, nós vamos encontrar muitas vezes muitos organismos diferentes no mesmo ambiente. Nós vamos ver, no caso, nós temos algas e tubarão no mesmo ambiente, e nós vamos ter também organismos semelhantes. Nós vamos ver que esses organismos eles vão ter também variações de características. Como a gente pode observar nessa figura mais acima, que eu vou voltar para vocês. Olha só, eu tenho aqui, só voltar aqui que subiu muito. Nós vamos ver aqui uma diversidade de borboletas, certo? Olha só, nós vamos ver aqui, todas são borboletas, né? Sim, todas são borboletas, mas vamos ver que elas têm características diferentes. Olha só, as cores dessas borboletas são diferentes, cada uma vai ter sua família, cada uma vai ter o seu habitat, nem todas vão sempre estar no mesmo lugar. Então, nós vamos ver, pessoal, que as ideias evolucionistas vai falar disso, sobre a evolução desses animais, como que eles acontecem. Então, as ideias evolucionistas, elas vão explicar o porquê das semelhanças e diferenças que existem entre os seres vivos, certo? Então, eu quero começar a explicar para vocês isso. O que é que essas ideias evolucionistas elas defendem? Elas vão procurar explicar por que um ser vivo é de uma forma e por que um é de outra e por que eles são iguais. Quais as semelhanças que existem nele e quais as diferenças? Por que dessas semelhanças? Por que dessas diferenças? Certo? Então essas ideias evolucionistas vão estar focadas em fazer essas explicações. Então, olha só, nós vamos ver aqui que nós sabemos que muitos seres vivos, eles são compostos apenas por uma célula, que nós chamamos eles de quê? Unicelular, certo? Exemplo desses organismos, protozoários e bactérias. E outros organismos podem ser formados por muitas células, certo? No caso, nós sabemos que os animais e as plantas são formados por várias células, que nós chamamos de pluricelular ou multicelular, certo? Então, nós vamos ver que além desse número de células diferenciadas nos organismos desses indivíduos, diversas outras características também vão se diferenciar, certo? Então, nós vamos ver que diversos seres vivos podem apresentar formato de corpos diferentes, hábitos diferentes, alimentação e reprodução diferenciada. Nós vamos ver que esses animais, eles podem ser sésseis. O que é isso? Eles não vão se locomover. Outros, eles já podem se locomover de diversas formas. Então, nós vamos ver que
esses organismos eles podem ser encontrados em diferentes ambientes do planeta. Eles não vão estar fixados apenas no ambiente. Nós sabemos que nós temos o ambiente aquático, temos o ambiente terrestre, temos vários tipos de ambientes, certo? Então, nós vemos aí acima a demonstração de uma rã e uma minhoca, certo? Então, nós vamos ver que esses dois animais, eles têm características diferentes, né? A forma do seu corpo não é o mesmo, né? Então, nós vamos ver que essas diferenças estão tanto nas aparências deles, como também nos hábitos de vida que eles realizam, certo? Então, pessoal, nós vamos ver que na natureza há uma diversidade muito grande de seres vivos. Nós vamos ver que nós temos bactérias, protozoários, fungos, algas, plantas e os animais, esses são os principais exemplos de diferenças, certo? Então, nós vamos ver que nós temos aqui uma pergunta: como que esses seres vivos tão diferentes se originaram, certo? Então, durante a história da ciência, durante o tempo, muitos pesquisadores têm tentado responder essa questão, certo? E a gente vai ver aqui mais uma dessa parte, certo? Nós vamos ver aqui o quê? Nós observamos na natureza que esses cientistas, eles procuram estudar e nos dar uma resposta, certo? O porquê dessas diferenças. Então, nós vamos ver que no século XV, na verdade, século XVIII, né? Mas no século XVIII, existia uma ideia que ela era defendida, certo? E essa ideia era chamada de fixismo. O que é isso? O fixismo, ele defendia que cada espécie teria surgido de maneira independente, certo? Só que essas espécies, elas permaneciam da mesma forma. Elas não mudavam as suas características. Elas sempre iriam permanecer com a mesma característica, certo? Então, o fixismo, ele defendia o quê? Que essa espécie era de uma forma e ela ia permanecer assim para sempre. Ela não ia mudar, certo? Então, essa teoria, ela não considerava que as espécies elas pudessem se modificar durante o tempo, ou seja, a evolução não iria acontecer nesse caso. Eles não defendiam a evolução dos seres vivos. Então, nós vamos ver que um dos pensadores que acreditaram nessa ideia era Linneu, certo? Isso no ano de 1707 a 1778. Então, Linneu, ele foi responsável por padronizar o nome científico das espécies e seu agrupamento, ou seja, ele construiu as chamadas categorias hierárquicas, ou seja, ele criou diversas lacunas, diversas categorias onde ele pudesse fazer essa divisão, esse agrupamento dessas espécies. Então, ele dividiu, certo, em espécies, gêneros, famílias, ordem, classes e reinos, certo? Eu acredito que nós vimos isso no 7º ano. Outro cientista que também acreditava no fixismo, né, era o francês Georges Cuvier. No ano de 1769 e 1832, ele estudava os fósseis que eram encontrados em diferentes camadas de sedimentos, de rochas, né? Nós sabemos que
No sexto ano nós sempre estudamos sobre as rochas, sobre os fósseis, e nós sabemos que esses fósseis eles são vestígios ou restos de animais, de plantas que ficam ali depositados desde lá do passado, certo? Então eles ficam sendo ali guardados durante muito tempo. Então nós vamos ver aqui que para Cuvier, as espécies encontradas em sedimentos mais antigos e que não existem hoje tinham sido extintas por catástrofes naturais. Outros cientistas consideravam que os fósseis desafiavam a teoria do fixismo, porque se as espécies não se modificam no longo do tempo, qual é a relação entre as espécies atuais e as espécies do passado? Por que eles fazem essas comparações se eles não acreditavam, que esses organismos eles se modificavam? Então, por que tantas espécies surgiram e outras desapareceram, certo? Então, todos esses cientistas eles ficavam basados nessas questões. Nós vamos ver também que, tendo em base também os estudos dos fósseis, alguns cientistas passaram a defender a ideia que as espécies elas iam se modificando, se transformando ao longo do tempo. Então, isso possibilitaria a explicar por que existem tantas diversidades de animais e espécies. Então, a existência desses fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais explicaria por que antes existiam animais de um jeito e agora existem animais de outros jeitos, de outras formas, né? Então eles se modificaram, evoluíram. Então essa ideia ficou conhecida como transformismo ou transmutação, certo? Aí nós vamos ver que o geólogo escocês James Hutton, no ano de 1726 a 1797, defendia a ideia que, assim como as características físicas e químicas da Terra tenham mudado ao longo do tempo, as espécies também se transformavam. Então, essas mudanças seriam graduais, ou seja, ocorreria aos poucos, ao longo do tempo. Então, muitos dos seus defensores não apresentaram nenhuma explicação satisfatória de como esse processo ocorreria. Então, isso ajudou que uma nova ideia viesse a ser defendida e passou a influenciar o pensamento de muitos estudiosos. E nós vamos ver que um dos grandes estudiosos que nós vamos ouvir falar muito dele dentro da biologia nós temos o Lamarck, que nós vamos ver mais na frente, mas nós vamos ver um cara que é muito conhecido dentro da ciência, que ele foi assim um cientista extraordinário, estudioso extraordinário, que é chamado de Charles Darwin, certo? Então, nós vamos ver mais sobre ele no decorrer dos nossos estudos, mas não esqueçam esse nome, Charles Darwin, certo? Então, pessoal, nós vamos ver agora aqui a ideia de Lamarck. Nós vamos falar agora de evolução, certo? Nós vamos falar de evolução e as ideias de Lamarck. Então, nós vamos ver aqui que Lamarck, ele começou a explicar ele usou diversos mecanismos para explicar por que as espécies se transformavam. Então, as suas ideias foram consideradas muito importantes dentro da evolução, certo? E essas ideias, elas se opunham às noções fixistas que existia na sua época. Então, a tese de Lamarck foi expressada nos livros de filosofia zoológica, certo? Publicado em 1809.
História Natural dos Animais Invertebrados, publicado em 2 volumes em 1815 a 1822. Então, o conjunto de ideias de Lamarck ficou conhecido como lamarckismo, certo? Que é uma parte do seu nome. Então, ele iria contrariar, no caso, ele contrariou as ideias fixistas da época, que dizia que os animais não mudavam. Então, o pesquisador, ele defendia que os organismos atuais teriam surgido a partir de outros organismos. Teria surgido a partir de organismos mais simples e que esses organismos teriam uma tendência de se transformar gradualmente em seres vivos cada vez mais complexos. Então, nesse caso, ele vai defender a evolução, que o ser vivo ele vai gradativamente se transformando ao longo do tempo. Então, a origem dos seres mais simples era explicada pela geração espontânea, processo em que a vida surgiria a partir da matéria sem vida, como nós vamos ver também no próximo capítulo. Então, nós vamos ver que para Lamarck a evolução seria guiada pela necessidade dos organismos mencionado anteriormente, que eles teriam uma tendência natural de aumentar de complexidade. Então, essa tendência é uma das ideias centrais na teoria da evolução de Lamarck. Então, Lamarck vai defender que um organismo que era bem simples, com o passar do tempo ele foi passando por transformações, evoluindo e transformando-se em um organismo cada vez mais um organismo cada vez mais cheio de complexidade, certo? Então, ele acreditava, ele considerou que a formação dos tentáculos dos caracóis, por exemplo, é uma evidência desse processo, que nós podemos ver aqui embaixo. Ele acreditava que os tentáculos teriam se desenvolvido para que os caracóis pudessem detectar os objetos que estariam ali ao seu redor. Então, nós vamos ver atualmente, Lamarck é mais conhecido pela elaboração de 2 leis que pretendiam explicar os mecanismos de transformação dos seres vivos. Então, nós vamos ver que existe a chamada de lei de uso e desuso e a lei das características adquiridas, certo? Então, nós vamos ver que na época de Lamarck, nós vamos ver que na época dele era comum a crença nessas leis, certo? Então, nós vemos aqui, pessoal, olha só, a primeira página da primeira edição da obra de Lamarck, publicada em 1809. Olha só. Nós vemos aqui que dá para ler um pouco, né? Considerações relevantes à história natural dos animais e da diversidade, certo? Então, nós vamos ver aqui que no seu livro que foi publicado, Lamarck ele defendeu que a modificação dos animais se dá pelo uso ou pela falta de uso das estruturas, certo? Então, ele chamou esse fenômeno de lei de uso e desuso. Um dos exemplos que Lamarck apresentou, que ficou muito conhecido, é a questão da girafa, certo? Lamarck defendia o quê? Que as espécies de girafas, a princípio, elas não tinham aquele pescoço longo, né? Então, com o passar do tempo, como ela precisava se esticar para poder alcançar a vegetação que existia naquela época, porque antes as vegetações eram diferentes, muitas vegetações eram altas, né? Nós vemos que no tempo dos dinossauros, existiam dinossauros que tinham um pescoço bem grande. Então, a evolução vai explicar que aqueles pescoços, né, grandes, eles vieram a se desenvolver porque eles esticavam para poder pegar aquele alimento para se alimentar. Então, assim, Lamarck ele defendia, se eu uso algo, eu vou desenvolvê-lo, né? Então, se eu não uso, ele vai ficar atrofiado. Então,
ele defende, vamos supor que a girafa, por esticar tanto o seu pescoço para pegar aquela vegetação, foi por isso que aquele pescoço ele ficou daquela forma. Então ele descreve o seguinte, que o uso frequente e contínuo de um órgão fortalece e desenvolve a sua estrutura gradualmente. Enquanto a falta de uso ou desuso de uma estrutura faz com que ela se enfraqueça, que ela atrofie, perdendo aos poucos sua função até desaparecer, certo? Então, o que ele quer dizer? Que um órgão ele só vai se desenvolver se ele for usado, e ele se atrofia quando ele não é usado. Então, ele vai dizer, ele vai aplicar essa ideia para explicar as características da boca de um tamanduá, que nós vamos ver aqui que a língua do animal teria se desenvolvido em resposta às suas necessidades alimentares e o uso desse órgão. Então, nós sabemos que o tamanduá usa a língua para capturar e comer insetos. Por outro lado, os dentes teriam desaparecido por falta de uso, ou seja, ele não apresenta dentição. Então, ele acredita, ele defende o quê? Que esses dentes eles começaram a cair, já que ele não usava, ele só usa a língua, né, para capturar esses alimentos. Então, isso fez com que esse animal não tivesse dentes, só a língua. Então, hoje nós sabemos que essa lei é apenas parcialmente correta, porque o ambiente só altera as características do organismo dentro de certos limites, certo? Nós vamos ver que esses limites eles são determinados pela genética do organismo, que nós vimos no capítulo anterior. E então isso quer dizer que, vamos supor, se um filhote de cão pode crescer mais se tiver acesso a uma boa alimentação do que se for subnutrido, no mesmo com uma boa alimentação, o cão de raça pequena não vai ficar do tamanho de cães de raças menores. Então vai da genética. Se o animal ele tem aquela característica, aquele limite de crescimento, ele não vai crescer, certo? Porque a espécie dele é aquela, então ele não vai ter um tamanho maior, certo? Então, sobre a lei de herança das características adquiridas, Lamarck escreveu que as modificações que ocorrem em um organismo são preservadas nas gerações seguintes. Ou seja, o que ele quis dizer? Muitos cientistas da época de Lamarck acreditavam que as características que eram adquiridas no desenvolvimento pelo uso e da atrofia pelo desuso das estruturas seriam passadas para os descendentes, certo? Então, isso aconteceria durante a reprodução. E nós vemos aqui que, ao observar um caracol e seus filhotes, Lamarck diria que os ancestrais do caracol precisavam dos tentáculos para interagir com o ambiente. O uso dos tentáculos teria levado ao seu maior desenvolvimento ao longo da vida. A transmissão dessa característica adquirida para os descendentes teria resultado no que vemos hoje, caracóis com tentáculos desenvolvidos. Então, ele vai dizer que essas características elas iam sendo passadas de uma geração para outra. Então, nós vamos ver que com o conhecimento atual, né, que nós temos na área da genética, invalida a lei da herança das características adquiridas. Nós sabemos que apenas os genes dos gametas e das células germinativas, que se originam do gameta, são passados para os descendentes. Ou seja, eu não posso ter características do meu pai e da minha mãe se não for pela troca de gametas, né, a troca de materiais genéticos. Então, nós vamos ver que essas características que envolvem alterações nas células somáticas, que nós sabemos que são células que formam os tecidos e os órgãos do corpo, e não se originam dos gametas. Então, nós vamos ver que essas células somáticas de um organismo não são transmitidas de uma geração para outra. Além disso, o uso e o desuso dos órgãos e de outras estruturas não altera o DNA. Então, nós sabemos que os genes eles serão transmitidos geneticamente de geração a geração através do DNA,
certo? E não pelo uso e pelo desuso. Então, apenas as mutações causadas por radiações, certas substâncias químicas e outros fatores ambientais podem alterar o DNA. No caso, as mutações ocorrem ao acaso, né? Então, nós vamos ver que essas mutações elas podem ocorrer sim, mas elas não são dirigidas pelo ambiente, né? Então, pessoal, todas essas ideias, elas são defendidas pela evolução. Na próxima aula nós vamos ver a evolução e as ideias de Darwin, Charles Darwin. E hoje nós vamos finalizar nossa aula aqui, certo? Falando sobre a evolução e as ideias de Lamarck, certo? Então, é importante que vocês venham fazer novamente uma leitura dessas páginas para que sejam feitas as atividades e para aprimorar o aprendizado de vocês. Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês estejam todos bem. Realize as atividades. Eu estarei no WhatsApp resolvendo e ajudando para qualquer dúvida. Até a nossa próxima aula.